Olá, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o nosso podcast de tecnologia da Globo. Eu sou a Flávia Santo, atuo como Product Owner aqui do programa de AI em SESC e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de estatura alta, hoje meus cabelos estão cacheados, são escuros e hoje eu tenho até uns reflexos um pouco branco à mostra. Uso óculos de armação dourada, tenho uma sobrancelha grossa, castanha e olhos castanhos também um pouquinho mais finos, mais fechados, um nariz mais grosso e lábios mais grossos. Estou vestindo uma blusa azul marinho do Globo TechCast. E a gente está aqui para falar, e na nossa série especial do Mulheres que Inspiram, no nosso podcast do Todos por Elas, dentro do Globo TechCast. E quando a gente fala de mulheres que inspiram, a gente quer contar histórias, a gente quer ouvir histórias, a gente quer conectar-se com pessoas e com mulheres que, mais do que vivem a tecnologia, elas transformam a tecnologia no seu dia a dia e elas vivem isso de forma tão forte que às vezes é até difícil de entender e separar o que é tecnologia e o que é a nossa vida, né? E pra gente viver isso de uma forma tão gostosa, a gente tá trazendo convidadas super especiais. Hoje a gente tá aqui com a Marcela, pra gente ouvir um pouco da história da Marcela, pra gente se inspirar, pra gente se conectar. E pra você que tá ouvindo, ver que você não está sozinha, você não é a única pessoa com essa história, que tem pessoas aqui como você pra compartilhar essa história. E se você acha que você pode aprender um pouco, pode se sensibilizar um pouco, pode ter forças, aqui é o seu lugar. E eu peço que você me ajude a receber a Marcela no nosso podcast. Super bem-vinda, Marcela. Vou pedir para você, por favor, se apresentar e fazer sua autodescrição. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Vou começando fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso na altura do ombro, estou vestindo uma blusa marronzinha, uma calça também marronzinha, estou usando o colar, né, da empresa, uso óculos, tenho uma armaçãozinha preta, tenho olhos claros, sou uma mulher autista e faço parte da tecnologia também, como produto owner. Já de antemão, eu quero, antes de mais nada, né, enaltecer a mulher, a deusa que existe em cada uma de nós. Porque todas nós somos mulheres fortes, né? A gente traz na nossa raiz, né, todo um histórico de que a mulher, ela não tem o seu papel somente focado em família, focado em estar se dedicando ao renascer, à procriação, quando na verdade a gente é muito mais do que isso. Então, antes de qualquer coisa, eu quero enaltecer essa deusa que existe dentro de nós e dizer que nós somos capazes de ser o que quisermos, de estar onde a gente quiser estar. E esse é um mantra que eu já carrego já de início aqui nesse papo, que eu acho que é importante a gente lembrar desse pódio, lembrar que todas nós somos únicas, estamos todas conectadas, né, a esse tão divino sagrado que é o nosso ser, que é o nosso íntegro, que é a nossa potencialidade, o nosso poder feminino. Então, já deixo aqui de antemão essa mensagem para vocês. Que abertura! Nossa, que mensagem de abertura! Isso daí é pra gente ver como é que vai ser o nosso papo de hoje. O nosso papo de hoje promete muita emoção, né, Marcela? Muita história boa pra gente se inspirar e pra gente ver que realmente essa série é pra isso. Pra essas mulheres perceberem que nós podemos estar em qualquer lugar. E a gente também pode estar na tecnologia, que durante muito tempo foi majoritariamente masculina, continua sendo, mas que cada vez mais a gente quer trazer mais mulheres para dentro. Mas não só trazer, mas manter e evoluir. Então, acho que foi uma abertura excepcional. E aí, acho que eu já te começo fazendo essa provocação. A tecnologia é onde você queria estar? A tecnologia foi o seu ponto de partida logo que você começou a sua formação profissional, a sua faculdade? Foi a sua primeira escolha? Então, gente, vou começar dizendo ali, permeando a minha infância, né? Eu tive uma infância muito diferenciada, né? Eu fui uma criança que fui para a escola com 7 anos de idade.
E já entrei, já tendo que saber ler e escrever. Então, quem me ensinou esse primeiro passo foram os meus avós. Eu fui criada pelos meus avós. Então, eu tive todo um ensinamento diferenciado, como qualquer outra criança, né? E dentro desse cenário, eu sempre gostei muito de estar conectada com novidades, com o que é diferente, com as coisas que me atraem. De primeiro atrativo, quando eu terminei meu segundo grau e iniciei a minha vida acadêmica, eu fui para a Universidade de Direito. Eu estudei Direito, acreditem se quiser. Bem parecido, né? Direito, tecnologia. Total, tudo conectado. E assim, gente, eu cheguei até o meu 4º ano de Direito, tá? Eu já estava com a minha tese já defendida. Nossa. Eu já estava com o meu orientador. Eu já tinha terminado, inclusive, a parte de estágio forense. Eu já tinha todo um direcional do que eu queria seguir como carreira jurídica. Só que existia uma coisa que sempre me incomodou muito no mundo do direito, que é o que não é intangível, a verdade construída em cima de uma outra verdade. E isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu sou uma pessoa que luto sempre pelo que é justo, pelo que é correto e pelo que é real, o que é concreto. E isso está muito ligado também ao meu estereótipo de eu ser uma mulher autista, né? Os autistas, eles têm essa visão, esse viés, né? do concreto. Eles utilizam o abstrato, mas por uma outra forma de visão, mas a gente se baseia muito pelo literal. E no direito, a gente não tem essa literalidade. É muito da incerteza. E isso mexeu muito comigo, tá? Eu tive fatos reais que me levaram a fazer uma mudança. E foi, assim, uma virada de chave, porque eu estava incomodada com algumas situações que eu já estava vivendo na minha vida pessoal. E, desde então, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia e era para trabalhar com software ERP, que era ligado à parte de folha de pagamento, folha de pagamento e recursos humanos. Então, basicamente, eu tinha que conhecer a legislação trabalhista. Estava tudo perfeito para mim, porque eu já dominava essa área. E aí, eu comecei a olhar aquela performação do sistema e entender que eu estava conectada com uma outra realidade. Ali, eu comecei a entender que a tecnologia, ela vinha para trazer nuances e salvar até necessidades muito reais do dia a dia de uma empresa e que estava ligado a soluções muito mais rápidas. E isso foi o que me deu, assim, a virada de chave de não querer mais estar no direito. Então, eu cheguei um belo dia e tomei a decisão de virar para outra área. Virei para o meu orientador na época, ele quase, né, surtou. Ele me desejou boa sorte. Falei assim, cara, você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Assim, eu vou para a área de tecnologia, vou começar do zero. Porque eu vi que fazia sentido. As coisas estavam... O meu cérebro, ele começou a entender muitas coisas que eu poderia fazer com muito mais precisão, com muito mais qualidade, com muito mais dedicação e com muito mais empenho. Só que existia ali uma grande batalha, né, Flavinha? Porque quando a gente vira a chave para a tecnologia, a gente, como estamos num pódio de mulheres, então, como mulher, entrar nesse universo, existe um empoderamento e existe muita resiliência. Sim. E eu não estava preparada ainda para esse lado, né? Então, eu virei minha chave, comecei do zero, fui para a área de tecnologia, muito feliz e contente. Eu era a das pouquíssimas mulheres na sala, então isso me assustou. Quando eu entrei no primeiro ano, eu olhei assim, gente, como assim? Só tinha 3 ou 4 meninas na minha turma, o resto era tudo meninos. Até aí estava tudo certo. E a partir daí eu comecei a enxergar muitas possibilidades. Eu comecei a me conectar com pessoas, com conceitos até mesmo profissionais, com conceitos de acadêmicos, que me trazia toda uma clareza de tudo que aquilo realmente faria sentido para a minha vida, para o resto da vida, tá? Tive dificuldades para adentrar nesse mundo depois. Eu comecei na parte na área de engenharia de software, né? Fiquei
10 anos trabalhando nessa área, começando com suporte, depois fui para implantação, depois fui para consultoria, depois área de desenvolvimento. A partir daí, eu comecei permeando outras áreas e fui parar na governança de infraestrutura. Então, eu enxerguei, no primeiro momento, o universo como ali a construção, desenvolvimento da engenharia de software, da fábrica de software, e depois eu fui para a área de governança de tecnologia, de infraestrutura, que já é um outro viés, né? Então, são dois mundos paralelos e que há ainda, infelizmente, muito machismo, muito preconceito, né? Velado, e eu passei por tudo isso. Eu tive que encarar assédios, eu passava por cenários de clientes que chegavam assim, é você que vai atender, é você que vai fazer. Qual é a sua graduação? Então, assim, eles me qualificavam pela graduação, não pela minha potência, não pelas minhas capacidades, né? Então, eu encarei isso de forma até muito razoável, tá? Não nego. Eu tive que ser muito fria, porque eu tinha um propósito. Eu falei, cara, eu não vou mudar mais de faculdade, eu vou até o fim. Porque esse é meu lugar, é o que eu quero para minha vida e é o que eu me encontrei, é a minha felicidade. Então, eu fui até o fim. E eu lembro que quando eu estava no final da minha faculdade, eu engravidei. Então, foi um outro desafio, porque eu estava grávida. E ali os professores ficavam assim, mas você não vai conseguir terminar. Eu tive pessoas na minha escola, na faculdade, que uns me incentivavam e outros não me incentivavam, por incrível que pareça. Achavam que eu não ia conseguir fechar o meu ciclo, conseguir concluir a graduação, conseguir me formar, entregar o TCC e tudo mais, mas eu consegui. Eu consegui fazer, realizei, eu lembro que eu ia para a faculdade com barrigão e depois que meu filho nasceu, eu fui fazer as provas finais com meu filho, amamentando ele. Caramba. Então, assim, é uma coisa muito forte que eu trago, porque por isso que eu digo que não existe obstáculo para a mulher. A mulher, ela se reinventa a todo instante. E ali foi onde eu vi que realmente nasceu dentro de mim uma Marcela com muitas nuances, mas com uma potência muito maior. E um lugar que eu queria ocupar, ele estava muito além das minhas expectativas. Porque, na verdade, a gente não tem muita percepção do nosso lugar ao certo. A gente tem um objetivo. Mas esse lugar, ele chega no momento certo e na hora certa para você. Como hoje eu estou aqui, né, trabalhando com vocês numa empresa maravilhosa, nessa empresa que é uma potência, da qual eu tenho um orgulho imenso de fazer parte desse quadro, e trabalhando com o que eu amo, que é desenvolvendo produtos, trazendo inovação, trazendo experiências com meus colegas, dividindo, compartilhando ali e aprendendo, porque a gente aprende, a gente se reinventa todos os dias. Sim, você falou aqui de alguns desafios que com certeza várias pessoas passam, né? A própria transição de carreira já é o primeiro desafio, já é o primeiro momento assim que não é fácil, porque você começa mais tarde, e hoje a gente sabe que tem sempre um perfil assim de quantos anos terminou a faculdade. Você trouxe um desafio aqui que é muito ainda falado, que é assim, aonde você fez a faculdade, qual é a sua formação, como se sua competência estivesse ligada diretamente aonde você estudou ou quais notas você tirou e não a sua capacidade de evolução. Você trouxe aqui o desafio de ser mãe durante uma faculdade e durante um trabalho eu sou mãe também, né? Então entendo bastante, sinto aqui o peso que você compartilhou e eu tenho certeza que todos esses desafios, eles te tornaram uma pessoa mais forte, eles fizeram você mais resiliente e eu queria ouvir um pouquinho de você, onde foram aqui esses desafios te trouxeram mais evolução profissional e pessoal para você ser a Marcela que você é hoje e a que você quer ser amanhã, né? Que a gente está em constante construção. E se, assim, qual desses, assim, você acha que foi talvez o lugar que te fez mais madura, que te fez que te fez mais forte e que te faz mais forte todos os dias? Bom, sem dúvida a maternidade foi eu falo que foi o canalizador, né, dessa transformação da Marcela. A Marcela, ela já vinha passando por uma fase de transição, como você bem pontuou, transição de carreira, transição de família,
família, né? Eu tive algumas perdas, mas eu também tive muitos ganhos. E a maternidade foi uma delas. Mas o ponto comum dessa história começou quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, do meu primeiro filho. Meu filho é autista, de nível 1 de suporte, né? Ele é oralizado, tem TDAH associado. E na época, aí em 2016, o autismo estava no momento inicial da sua virada de entendimento, vamos dizer assim, tá? Enquanto transtorno, né? Então, estava saindo, estruturando a cartilha do autismo. Então, ali começou a entender a estrutura do autismo do que é hoje, né? E, para mim, foi o maior desafio, porque eu lembro de uma fala do meu antigo gestor, da antiga empresa que eu trabalhava, que eu não ia conseguir dar conta do meu trabalho, dos projetos que eu estava cuidando, porque eu teria que ter mais tempo para cuidar do meu filho. E isso, para mim, me soou como uma forma, assim... Eu vou dizer para você que foi um balde de água fria, tá? Mas me soou muito como uma forma negativa, querendo dizer que, por conta da sua condição, você não vai ser capaz mais de trabalhar. Isso acontece muito, tá? E eu estou provocando isso porque a gente tem que entender que nós todos somos únicos. O ser humano, ele tem sua fase boa, sua fase ruim, mas a gente tem que entender a completude. E todo ser humano, ele é capaz, né? Ele consegue ir até o limite dele, e inclusive até além do limite dele. E naquele momento, quando eu escutei aquela frase, eu falei, cara, eu preciso ir além do meu limite. Eu não posso deixar que essa frase me coloque no lugar de uma pessoa incapaz, porque eu sou mulher e sou mãe. Ali existia um assédio moral velado, escondido, porque, querendo ou não, é uma forma de você assediar uma pessoa. Quando você denigre não só psicologicamente, porque era um assédio psicológico, estava ligado ao meu emocional, e assim, era meu trabalho, meu ganha-pão. Então, como que a gente consegue botar isso e balancear isso de forma saudável? Porque meu filho precisava muito de atenção, mas eu precisava de recurso financeiro para poder prover tudo o que ele precisava. Então, ali eu criei muitas forças, e eu vou te dizer que é realmente a força da mulher que existe dentro da deusa que existe dentro da gente. E foi isso que me fez entender que eu era muito mais do que aquilo ali. Então, eu consegui dar a volta por cima, eu consegui levar o tratamento dele, eu consegui dar todo o suporte, como eu dou até hoje ao meu filho. Desde então, vinha nessa caminhada, engravidei do meu segundo filho, e achando que ia ser tudo tranquilo, não foi. Meu segundo filho também veio com autismo, no nível 2 de suporte. Ele não é oralizado, ele tem um quadro severo, então ele necessita de um suporte muito maior, né? E nessa segunda oportunidade que eu tive de reinventar novamente essa Marcela, veio também meu diagnóstico. Então, foi um tripé, foi um triângulo que se fechou. E ali eu entendi, Flavinha, que era muito mais do que só um diagnóstico, do que só uma jornada. Existia um trabalho, uma batalha, uma caminhada muito longa a ser traçada. E que eu precisava de reunir dentro de mim uma organização mental, uma rotina e eu vou dizer assim, uma disciplina muito grande para conseguir contemplar esse conjunto, dar todo esse suporte para eles, para mim também, e ao mesmo tempo me manter como profissional no mercado. E, gente, é muito desafiador, porque no modo geral, uma mulher que é mãe e profissional já é um desafio. Sim. A gente já é uma sobrecarga muito grande. E a gente consegue dar conta desse recado. Vocês imaginam isso num cenário atípico, multiplicado por 2, por 3, enfim.
é muito mais complexo. Eu costumo dizer que tem que ter realmente uma disciplina e existe uma coisa que é a vontade do querer. Então, eu tenho os meus objetivos e eu costumo dizer que eu não vim para esse plano para ser mais um. Eu vim para ser a diferença. Tanto que eu vim diferente, realmente. Geneticamente falando, eu vim diferente. Penso diferente, raciocino tudo diferente. E então, isso foi uma forma de eu me encontrar, mais uma vez, com essa Marcela, no meio do caminho. Provar para ela que ela precisava se reinventar mais uma vez, para ela poder suprir mais essa vida que ela precisava dar conta. Esse dar conta ele tem uma palavra, ele tem um peso, mas ao mesmo tempo ele tem uma notoriedade de missão, porque a maternidade ela é missão, seja ela o viés que for. Então, para a mãe atípica que está ouvindo, para os pais atípicos que estão ouvindo, que a gente sabe que dentro da nossa casa temos muitos profissionais que encaram também essa realidade, o que eu posso dizer é que não é impossível. E façam tudo o que puder, porque tem resultado. Tem frutos. Vocês vão colher esses frutos, como eu estou colhendo. Então, eu vejo que todo o meu empenho em terminar, de fazer uma pós, ficar estudando até tarde, de estar buscando sempre cursos e aprimoramentos, equilibrando a balança da maternidade com a rotina típica, que é a rotina de terapias, com o meu trabalho. E aí você falou do home office. O home office, para mim, ele foi uma bênção nesse sentido, porque eu consegui conciliar tudo isso de forma muito organizada, né, para eu poder estar também mostrando para minha empresa, para onde eu trabalho, a qualificação do meu trabalho, né, mostrando que eu também posso e tenho condições e capacidade de entregar um bom trabalho, mesmo diante de todas essas diversidades. Porque a mulher, ela é isso, né? Ela é eu costumo dizer que nós somos uma fênix. A gente ressuscita das cinzas, a gente eleva as nossas asas, a gente voa o pódio mais alto, a gente dá um voo mais baixo, mas no fundo, ela está sempre se reinventando, ela está sempre renascendo. Ciclicamente ela renasce. Ela renasce. É isso. Você trouxe alguns pontos aqui super importantes, assim. As pessoas que estão à nossa volta e como é que elas influenciam na gente, né? E acho que esse é o principal objetivo desse podcast. É influenciar positivamente. Porque você falou, tem várias mães e pais atípicos ouvindo a gente e que vão olhar e vão falar assim, caramba, a Marcela conseguiu, eu posso conseguir também. Essa talvez seja a voz que estava faltando chegar aqui nos meus ouvidos para dizer assim, eu tenho essa força e eu sou capaz de fazer isso. E também, acho que também para sensibilizar o ao contrário, de dizer assim, as suas palavras, elas têm um peso absurdo em quem as ouve, né? Então, a responsabilidade pelas palavras que a gente solta, elas são muito importantes a gente pensar. Porque assim como a pessoa fala assim, você vai nesse lugar de preocupação, né? Você vai conseguir dar conta disso tudo. Às vezes a mudança da forma como a gente fala é assim, eu estou aqui para te ajudar a dar conta de tudo isso. Porque acho que é importante você dizer, não é fácil. Não é simples. Mas eu acho que conseguir equilibrar tudo isso é o que te faz feliz. E aí, acho que dentro desse papel de responsabilidade, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da rede de apoio. Como é que essa rede de apoio se coloca na sua volta, tanto dentro de casa quanto no trabalho, e também nesse lugar de inspiração? Quem são essas pessoas que você olha e se inspira para você também ter força? Assim como a gente quer dar força para outras pessoas, para você também ter força para você seguir essa sua jornada. Eu costumo dizer, eu tive uma pessoa que me inspirou e me inspira pro resto da vida, que foi minha avó, né? Minha avó, ela veio pro Rio, ela era uma nordestina, né? Uma senhora do norte. Aliás, os meus avós eram nortistas. E ambos analfabetos, só sabia ler e escrever, né? Só assinar um nome. E minha avó, ela falava que na época, quando ela foi para a escolinha, quando ela estudou acho que até
terceira série, alguma coisa assim, ela não tinha, né, material suficiente. Eu lembro muito disso, isso é muito vivo na minha mente. Ela contava essa história. Ela dizia assim: quando você quer algo, você vai até o fim. E, enfim, ela estudava, ela não tinha muito recurso, ela ia sempre com um tamanquinho, né? E às vezes o único tamanco que ela tinha para ir para a escola. O lápis, eu lembro que o lápis dela, ela falava que ela ia até o cotoco, mas ela não desistiu de aprender a ler, escrever e fazer as contas. E minha avó era terrível, porque ela ia pro mercado, ela fazia conta, sério, cara. Eu falo que ela ia ser uma física, uma pessoa assim, ligada a ciências exatas com muita tranquilidade. E ela fazia contas absurdas de cabeça, sabe? E eu me emociono com isso, porque ela foi minha maior inspiração. Que lindo. De resiliência, né? E desde então, eu sempre me apeguei a isso. E uma coisa que ela dizia sempre pra mim foi assim: minha filha, estude. Porque uma mulher sábia, ela sempre vai buscar o conhecimento. Pro resto da sua vida, nunca desista de estudar. E isso, eu me agarro a isso e sigo isso. Então, ela não tá mais aqui, né? Mas eu entendo que a sabedoria, ela vem através do conhecimento. E ela foi minha primeira rede de apoio, né? E hoje, eu posso dizer que minha maior rede de apoio é a minha família, que eu construí. Meu marido, os meus 2 filhos, né? Eu tenho minha irmã, eu tenho meu cunhado, tenho pessoas que estão ali. Mas o meu marido, realmente, ele é eu posso dizer que ele é meu encontro de almas, ele é meu parceiro nessa e na outra vida. Eu falei pra ele: se a gente vai ficar velhinho junto, não inventa essa ideia de me largar, não tem essa possibilidade. E ele fala: não, é daqui pro resto da vida, daqui pra eternidade. E a gente costuma dizer sempre que é um pelo outro. Então, posso dizer que ele hoje é a minha maior rede de apoio. Se eu estou onde eu estou, se eu conquistei as coisas que eu conquistei pós-carreira acadêmica, né? Porque eu fiz pós, estudei e tudo mais, e continuo estudando. É também graças a esse homem incrível, esse pai incrível que está sempre me apoiando, sempre ali me dando todo o suporte que eu preciso para poder suportar, vamos dizer assim, contrabalancear essa balança, sabe? Porque a balança do profissional, ela sempre vai te exigir cada vez mais, porque o mercado, ele cresce, então a gente precisa acompanhar esse crescimento. Sim. Mas a gente tem que também entender que a família é a nossa base. Sim. É o nosso seio, é o nosso amparo, é o nosso porto seguro, né? E aí a gente está falando de todas as famílias, da família típica, da família que tem, das famílias não atípicas, dos pais que são 2 pais, né? Dos pais gays, das mulheres trans, de todo tipo de família, não importa, sabe? A mensagem é essa, é o suporte, é o amparo, é o amor. Então, você tendo isso, você vai longe, Flavinha. Longe. E como minha avó dizia, o céu nem é o limite. Olha, a sua avó é visionária. Porque a gente tá falando da sua avó tá em algumas décadas atrás, e ter essa percepção da importância do estudo realmente era algo que pode ser que não fosse tão comum nas conversas das mulheres, mas que tenho certeza que ela tá muito feliz, de onde ela tá vendo, que ela viu que a mensagem foi passada, recebida com sucesso e segue sendo executada conforme ela te ensinou. E aí acho que nesse viés da felicidade que eu quero saber, assim, você falou, me trouxe até aqui. O até aqui, como você se sente nesse aqui que você chegou? O que é esse aqui? Onde você está agora te faz feliz? A tecnologia, como o meio da sua profissão, ela te faz feliz, e você se sente que tudo aquilo que você teve de expectativa quando você fez essa transição de carreira, você está sentindo que está chegando, que você está vivendo isso? Sim. Eu vejo a tecnologia muito além
de um sistema computacional ou de uma área onde a gente tem vários racks que suportam uma infraestrutura. A tecnologia está além das nossas lentes, sabe? Ela hoje suporta a medicina, ela hoje suporta a ciência, a tecnologia hoje é vida. Então, a tecnologia, para mim, é meu segundo ar, é meu segundo pulmão que eu respiro. Porque foi por ela que eu mudei, que eu virei essa chave. E ela me trouxe e tem me trazido muitos resultados positivos. Os frutos, né? Eu vendo os meus filhos bem, saudáveis, com a garantia de que eles vão ter um futuro, de que eles vão estar se desenvolvendo, é graças à minha decisão, da minha mudança, da minha virada de chave, sabe? Então, foi uma decisão muito assertiva, foi uma decisão muito bem pensada e no momento certo. E tá tudo bem eu ter feito essa decisão, porque hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada com o que eu faço, amo o meu trabalho, amo o que eu gosto de fazer. Eu sempre costumava dizer com os colegas que a infraestrutura é minha cachaça. É uma cachaça. Eu entendo. Entendeu? Mas é uma cachaça gostosa, que a gente tá ali para aprimorar, vamos dizer assim. E, sim, tudo que a gente faz permeia em volta da tecnologia. Então, a tecnologia virou a base para tudo na sociedade, para a vida. E a gente está aqui para isso, para evoluir. Então, é fantástico fazer parte desse universo tecnológico. É fantástico você descobrir que uma inovação tecnológica pode desenvolver uma criança que tem ali uma deficiência, que tem que porta uma necessidade de um aparelho e que você vai desenvolver isso através de um sistema, de uma aplicação, de um software, enfim. São pequenas nuances, é uma teia de aranha que vai estar por trás de tudo isso, que vai dar àquela pessoa, a usar aquele equipamento, uma oportunidade melhor de vida. Olha quanta coisa a gente pode fazer com a tecnologia. Então, tecnologia é vida, Flavinha. É vida. É vida. A tecnologia realmente, assim, tem uma possibilidade absurda do que a gente pode fazer. E aí eu vou puxar a sua avó de novo, que assim, basta a gente se desenvolver. A gente desenvolve a tecnologia, né? A gente é o agente que promove essa transformação do mundo que a gente quer. Que a gente dá mais oportunidades, que a gente usa a tecnologia para dar mais oportunidades, para dar inclusão, para dar pertencimento. Então, cabe a nós, como seres humanos, nos desenvolvermos e sermos melhor para usar a tecnologia da melhor forma, né? Para a gente fazer essa construção e para a gente chegar nesse lugar que a gente quer chegar. E aí, e nesse viés, nesse lugar que a gente quer chegar hoje, você vê que ainda tem muita jornada pela frente. Como é que é você olhando para frente agora? Eu tenho uma boa jornada ainda pela frente. Eu tenho coisas que eu ainda quero alcançar, quero dar voos mais altos. E quero poder trazer também essa visão para essas mulheres que estão chegando agora. Essas meninas que estão começando a carreira nesse universo da tecnologia e dizer que é um universo lindo, mas é um universo que tem muitos desafios, que tem muita resiliência e que a gente precisa buscar sempre o conhecimento. O conhecimento. Esse é o caminho. Esse é o diferencial, porque quando você busca o conhecimento, você vai estar aonde você quiser. Ninguém te segura. Ninguém. Com conhecimento, ninguém pode segurar a gente. Nós somos a potência. Porque a humanidade veio através de um ser de uma mulher. E é isso. Sim. E aí, olha só, vou aproveitar que você falou da visão. Assim, como você quer que essas pessoas te vejam? A gente tá falando aqui sobre inspiração nesse podcast. Como você quer que essas pessoas que estão começando agora, que estão, ou não estão começando, mas estão passando por um momento de desafio, como você quer que elas te enxerguem? Não só essas pessoas que vão se inspirar, mas as outras pessoas que estão ao seu redor, para que elas também possam refletir sobre como elas estão
convivendo e se relacionando, como você quer que as pessoas te enxerguem? Quem você quer que as pessoas vejam? É uma responsabilidade. Bom, eu sou uma mulher simples. Eu sou uma mulher que busca sempre o conhecimento. Eu costumo dizer que a ignorância é uma bênção. É uma outra frase muito épica da minha avó, que inclusive eu uso muito com meus colegas em discussões. Gente, a ignorância é uma bênção. Mas a provocação aqui é dizer que eu estou sempre em busca do novo. Eu sempre estou em busca do que me satisfaz, né? Eu sou uma pessoa que sempre estou buscando estar conectada com pessoas que vai estar do meu lado ali sempre para somar. E graças a Deus eu tenho encontrado essas pessoas aqui dentro, sabe? É uma rede de apoio linda, profissional. E eu sou uma pessoa também que gosto de também puxar pessoas para poder subir, porque se eu estou aqui, eu também posso trazer você para cá. Eu acho que esse é o sentido da coisa, sabe? As mulheres aqui, elas precisam entender que não somos rivais, nós somos únicas, nós somos irmãs. Vivemos dentro de uma irmandade. Então, se a gente começar a ter esse viés, esse olhar, e entender que cada uma é única, que ninguém quer tomar o lugar de ninguém, apenas quer fazer o seu, quer ser você. E eu sou assim. Então, se a pessoa quer me olhar, quer saber como que vai se conectar a Marcela é uma pessoa única. Então, se você chegar até ela e precisar de qualquer coisa, ela vai poder te dar esse apoio, ela vai te dar a mão. Porque um dia me deram a mão também. E eu acho que é isso, que quando você estende a mão, automaticamente vão estender a mão para você. Sim. E é uma rede. E você vai subindo. E aí a gente vai subindo essa escadinha de mãos dadas. Sim. E é isso. Marcela, eu poderia continuar aqui com você durante horas e horas e horas, conversando sobre várias coisas, porque eu gostaria muito de aprofundar vários temas que você trouxe aqui. Mas eu acho que a sua mensagem, vou usar as suas palavras, ela foi potente. Essa potência que a gente espera e enxerga que as pessoas, as mulheres, têm, e que elas têm cada vez mais se enxergar. Acho que você conseguiu trazer aqui de forma doce, suave, mas impactante, trazendo a tua história da forma única como você é, dentro das suas diferenças, dentro dos seus desafios, dentro das suas conquistas, porque todo desafio geraram conquistas que eu sei te fazem muito feliz, porque eu te conheço e vejo aqui dentro desse papo essa felicidade e essa capacidade de tudo que você quer fazer. Mas infelizmente o nosso podcast precisa terminar. E aí, pra gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Essa mensagem que você sabe que às vezes, como eu falei, só falta essa entrada no coração das pessoas. Eu falo muito aqui sobre o coração, sobre o sentimento. Então eu queria que você deixasse essa mensagem para quem tá te ouvindo, pra gente encerrar esse nosso episódio com essa mensagem que pode ajudar a transformar a vida de alguém. Bom, a mensagem que eu posso deixar para vocês é que a humildade e a sabedoria são duas coisas que caminham juntas. Quando você tem humildade, quando você busca sabedoria, você vai aonde você quiser. Você alcança lugares muito altos. Então, seja sempre você. Busque essa sabedoria e tenha sempre a humildade. Porque a pessoa, quando ela tem a humildade no coração, quando ela tem a humildade no ser dela, ela traz uma inocência, ela traz a pureza e ela consegue impactar o lugar que ela vive. E é isso que nós somos, mulheres que impactam. Então é o que eu desejo para vocês, que vocês consigam ser essa potência, consigam impactar, consigam ter essa leveza, consigam olhar as diversidades, não como uma coisa negativa, algo destrutivo, mas algo evolutivo. Se está passando, é para evolução. E todos nós estamos aqui para evoluir. E seguir em frente, porque a gente tem que olhar sempre para frente. É isso.
Marcela, muito, muito, muito obrigada por ter topado gravar aqui conosco. Foi incrível. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo se conectem tanto quanto eu pude me conectar aqui com você. E para você que está assistindo, esse é o nosso mais um episódio do Mulheres que Inspiram, com a nossa super inspiração, a Marcela. E se você tem algum comentário, alguma pergunta ou sugestão, todos os feedbacks são super bem-vindos. Fala com a gente. Deixa seu comentário se você está assistindo aqui no YouTube. A gente vê todos os comentários, eles são fundamentais para a construção e trazer novos personagens para aqui para dentro. E se você está curtindo nossos conteúdos, avalie o Globotechcast no Spotify e no YouTube. E a gente agradece e deseja que vocês estejam conosco no nosso próximo episódio do Globotechcast e na nossa série do Todos por Elas. Até! Até!